Isso justifica o atraso histórico do Brasil em muitas áreas. Porque no Brasil nunca teve planejamento. Um presidente ganha as eleições, ele monta o ministério dele, como ele não tem programa e não tem planejamento, cada ministro faz aquilo que tiver na telha. Se o ministro for um cara competente, um cara que pensa o Brasil como um todo, ele vai pensar em alguma obra estruturante. Mas se não, ele vai atender a sua clientela. É um portozinho no rio tal, é uma pontezinha em tal lugar, porque não tem nada pensado do ponto de vista estrutural. Se essa situação descrita por Lula já é ruim, imagine então essa falta de planejamento e de organização inserida em um governo comandado por quem utiliza os ministérios como prêmio para agradar aliados e partidos políticos. Lula já está chegando ao fim do seu terceiro mandato como presidente e a história é sempre a mesma. Novas pastas são criadas sob o argumento de que determinada parcela da sociedade precisa ser representada, quando na prática só são utilizadas para negociar apoio de partidos, para acomodar companheiros e para construir uma reputação para alguém que esteja sendo preparado pelo PT para uma candidatura importante no futuro. Só que o ápice desse discurso de ontem, no meu ponto de vista, ainda foi outro. Como eu falei lá no início do vídeo, ele precisou apenas de um microfone e da eterna vontade de atacar adversários para que acabasse confessando sua própria negligência. Veja só o que Lula disse nessa quarta-feira em Brasília. E muitas vezes os governantes não têm sequer a competência de olhar para essa gente que são tratados como se fossem invisíveis. Para que fazer coleta de esgoto? Nós fomos agora na COP, em Belém. Por causa da COP, a gente fez a primeira estação de coleta e de tratamento de esgoto para jogar esgoto tratado no rio. Porque era jogado esgoto in natura. Pois é, Lula fala aqui. A gente fez a primeira estação na tentativa de atribuir a si próprio o mérito pela obra. Se o mérito é dele, a responsabilidade sobre isso sempre foi. Agora, vem cá. Ele foi presidente da República em 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 e 2010. A companheira de partido dele, Dilma Rousseff, foi presidente em 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 e uma parte de 2016. Lula foi presidente novamente em 2023, 2024, 2025 até o momento. Resumindo, já são praticamente 17 anos de PT na presidência. E só agora, por conta de um evento com políticos estrangeiros, é que Lula se preocupou em entregar saneamento básico para esses moradores de Belém. O que é isso, senão uma confissão da própria negligência e também de que só se preocupa com a própria imagem? Pois é, e ainda tem gente que acredita que ele está lá pelo povo.